Segundou aqui, 1h30, nossas lives de segunda e quarta, falando sobre temas relevantes para você, mulher empreendedora que me acompanha aqui. Vocês aprenderem, irem se conscientizando e a gente fazer um mundo mais justo para as mulheres. E hoje o tema é a mistura, né? Misturar CPF com CNPJ, dinheiro do CPF com dinheiro do CNPJ, pode estar camuflando o lucro que você já tem e você não tá conseguindo ver. E é aí, moçada, é aí que a exaustão acontece. E aí eu vou compartilhar com vocês umas histórias que todos os dias se repetem por aqui e pode ser que seja o seu caso. Eu converso com muitas empreendedoras e muitas empreendedoras trabalham muito tempo, por muitas horas seguidas e ainda assim continuam com a sensação de que o negócio não tem lucro, continuam com a sensação de que estão trabalhando e no final do mês o dinheiro evaporou. Ou no início do mês não tem dinheiro para pagar as contas. Então, isso tudo, gente, provavelmente é em decorrência dessa mistura da CPF com o CNPJ. E aí, o que traz essa mistura para vocês, né? Primeiro, que o nosso cérebro, a gente não consegue identificar de forma eficiente, né? O que é que traz, o que é que o seu negócio está girando de capital se você está movimentando aquilo ali de forma inadequada. Então, quando a gente perde essa mão, né, do que é CPF, o que é CNPJ, consumindo dinheiro, você acaba não sabendo efetivamente quanto o seu negócio está rendendo para ti. E aí você acaba sempre com a sensação de que o negócio está fechando no vermelho, e está. Porque quando você mistura, de fato você vai fechar no vermelho e você vai ficar com essa exaustão mensalmente. Boa tarde, moçada! Só chegar, hoje estamos conversando sobre o CPF, a mistura do CPF com o dinheiro do CNPJ. E aí eu vou trazer um caso, né, muito emblemático que aconteceu por aqui, que eu sempre dou esse exemplo. Uma empreendedora que já estava faturando seus quase 25 mil reais, e na cabeça dela ela não sabia que ela faturava isso. E, gente, isso é muito simples, né? Mas muitas meninas não sabem quanto de fato estão faturando hoje, tá? Isso é a realidade da maior parte das empreendedoras. E é isso que vai separar uma empreendedora de uma empresária de sucesso, porque o negócio não vai crescer quando a gente não sabe efetivamente o que está acontecendo com ele. A gente não consegue saber como fazer investimentos para o crescimento dele. Isso é um fato. E o simples movimento de separar o CPF do CNPJ, a gente já vê possibilidades infinitas para o seu crescimento. Então, essa empreendedora, ela chegou aqui falando comigo que o problema dela, né, ela misturava o CPF com o CNPJ, e o problema dela era que ela precisava vender a mais, ela precisava aumentar o faturamento dela. E aí eu falei pra ela assim, beleza, quanto é que você julga um faturamento ideal pra sua vida hoje? Ela falou, olha, no dia que eu estiver recebendo 20 mil reais, né, faturando 20 mil reais por mês, eu já vou estar tranquila financeiramente falando. Eu não vou ter as contas em aberto, né, como eu estou agora, e vivendo esse sufoco de juntando dinheiro dia a dia para pagar as contas que estão se aproximando. Bom, ela foi com o exercício de casa para fazer, e aí ela fazendo no decorrer dessa semana, ela me manda mensagem no WhatsApp, Monique, você não vai acreditar. Eu já imaginava o teor da conversa, né? E aí ela falou, olha, o último mês no meu faturamento foi 24.900 e poucos reais, ou seja, quase 25 mil reais, e ela não tinha se dado conta de que ela estava faturando aquilo. E ainda assim ela seguia com a sensação de que o negócio não estava girando bem. Olha o perigo, gente, da confusão. Quando a gente mistura tudo, isso dá confusão e a gente não consegue racionalizar, não consegue trazer o racional para tomar as decisões, e a gente segue como no emocional. E a gente sabe, vocês que me acompanham aqui sabem, 95% das compras que a gente faz
elas são totalmente emocionais. Então, se você tá com a sensação que seu negócio não tá fluindo bem, que você não tá faturando bem, mas você tá misturando o CPF com o CNPJ, muito provavelmente você tá consumindo coisas além do que deveria para dar essa sensação de uma sensação boa que a gente precisa para viver a vida, né? Para liberar a dopamina que a gente precisa. Então é muito importante que vocês parem, deem atenção aos números, porque é muito importante a gente fazer essa separação, tá? E aí eu não sei se é o caso de algumas de vocês que estão aqui, meninas, hoje, mas é muito importante. Se você continua misturando CPF com CNPJ, não é o faturamento que vai salvar o seu momento financeiro. Não é o faturamento que vai te fazer crescer financeiramente. Porque quanto mais aumenta a receita, mais aumenta o buraco das dívidas. Porque você tá vendo muita grana, tá usando muita grana de forma desregulada e no final das contas a conta chega, né? Chega um momento que a gente começa a parar de não consigo pagar cartão, não consigo pagar essa conta, meu aluguel atrasado. E poxa, se o aluguel é minha fonte de renda, né? Se eu alugo um espaço e ele que faz eu girar a minha receita, como essa conta tá ficando atrasada? O que tá acontecendo? E vocês, quando fazem essa mistura, vocês não conseguem nem entender o que tá acontecendo, a raiz, a origem do problema. Beleza? Então, gente, o que acontece, né? Como é que é essa mistura do CPF com o CNPJ? Primeiro, eu falo muito com as meninas o seguinte, gente, vamos abrir duas contas separadas. Então, na conta da pessoa jurídica entra as contas, né, as receitas. E das receitas da pessoa jurídica, vocês vão lá e transferem para a pessoa física. E aí, só fazer esse movimento resolve? Já é um passo. Tá? E um passo muito importante, um dos mais importantes é fazer essa segregação. Mas você precisa também anotar o que tá saindo para a pessoa física. Porque tem muitas meninas que falam assim, Monique, eu não consigo tirar R$1.000 do meu negócio. E aí quando você vai ver no decorrer do mês, tiveram tantas contas pagas do CPF dentro do CNPJ que o prolabore dessa menina foi superior até a R$5.000, R$10.000, enfim. A gente tem tantos valores perdidos porque a gente não vê. A gente não fica ali somando quando é a pessoa jurídica que está pagando. Então é muito importante que vocês façam essa segregação. E toda vez que tem esse movimento, dinheiro da pessoa jurídica para dinheiro da pessoa física, vocês anotem. Por quê? Você vai entender como está girando o seu negócio. Beleza? Então, outro exemplo, né, do que é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Comprar material do seu trabalho no seu cartão da pessoa física. Monique, eu atendo muitas meninas que têm esse caso. Monique, eu só tenho cartão no CPF, meu cartão da pessoa jurídica não tenho, ou se tem, é um limite muito baixo. O que eu faço? Então, separa os cartões também. Pega o cartão A para a pessoa jurídica e o cartão B para a pessoa física, porque daí vocês não vão perder o senso do valor que está sendo utilizado ali. Vocês vão entender quanto é que custa para girar o seu negócio e quanto custa a vida do CPF, gente. Atrás de todo CNPJ tem um CPF. E esse CPF que está atrás do CNPJ, ele precisa ser satisfeito com a vida, ele precisa ter segurança, ele precisa ter autonomia. E isso tudo vem quando você tem organizado o seu financeiro. Quando você não tem essa organização, o que acontece? Você fica exausta, aí você não tem autonomia para atender quem você quer atender, e aí acaba que você, né, aceita clientes que te desrespeitam, e a gente não pode e não deve passar por isso. A gente acaba não tendo autonomia para escolher o horário que vai trabalhar, e aí acaba trabalhando 10, 12 horas por dia para ter dinheiro no final do mês, e no final do mês não tem dinheiro. Ué, não tinha que trabalhar muito para ter dinheiro no final do mês? Por que eu tô chegando no final do mês mesmo trabalhando muito e não tenho clareza do dinheiro que tem? Não tenho claro na minha mente, nem nos meus papéis ou planilhas, o valor que tem ali de lucratividade. Por que isso acontece? Então é muito importante que vocês tenham esse registro e que vocês acompanhem, porque vocês vão entender, inclusive, quanto é para viver no CPF.
e viver de forma consciente, tá, gente? Porque de eu mereço, trabalho muito pra isso, eu mereço, a gente tá aí cheio de gente no SPC. Então a gente tem que cuidar, é consciência, não é cortar tudo. Hoje mesmo eu conversei com uma empreendedora casada, e aí o marido dela, né, joga alguns jogos aí de internet. E aí eu falei pra ela, beleza, se isso é importante, o que a gente tem que fazer? A gente precisa, mas isso é um vício? Tá bom, beleza, como é que a gente regula um vício? Como que a gente organiza isso de modo a não afetar nem o ser humano que faz, porque a gente precisa se satisfazer. Talvez aquilo ali seja a liberação de dopamina que ele precisa. E tá tudo bem, desde que seja controlado, desde que não afunde a família em dívidas. Enfim, né? A gente sabe que não é ótimo, legal, mas tem gente que joga e tá tudo bem. A gente só tem que fazer o quê? Destinar valores para isso. A gente não pode tirar, não, a partir de hoje ele não joga mais, ele tá habituado a jogar. Vamos botar um valor ali para ele jogar? E aí sim a gente vai tratando isso. E a gente vai tratando isso como regra. Porque quando a gente tem claro os valores que a gente tem para usar e a gente usa no CPF ou no CNPJ, salvaguardando ali, né, cada um com o seu dinheiro, a gente acaba vendo que o nosso negócio tá preenchendo as lacunas que a gente precisa. E somos seres integrados, a gente precisa estar feliz, a gente precisa cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental. E para tudo isso a gente precisa de quê? Dinheiro. A gente precisa das finanças organizadas. Então é muito importante que vocês olhem isso, porque é um caso prático. As meninas chegam aqui, né, em mentoria, tentando faturar mais para organizar as finanças, e na real não é organização a partir do faturamento, é organização através do que você já tem. E aí a gente entende o que é que a pessoa física precisa, o que é que a pessoa jurídica precisa de dinheiro, e dessa forma a gente consegue enxergar se a empresa tem lucro ou não. E eu não vivi nenhum CNPJ que tivesse prejuízo, por mais que as meninas estivessem chegando aqui falando a mesma coisa. Meu CNPJ não tá vendendo muito, eu tô precisando aumentar o faturamento. Todas elas chegam com essa mesma retórica. Quando chega aqui pro tratamento, né, pra mentoria, o que a gente acha? Sempre o negócio tá dando lucro, só que não vê. Porque a gente não enxerga o que a gente não tem claro, visível. Então é muito importante que vocês tenham claro a separação e anotem o que é do CPF, o que é do CNPJ. Para no final do mês vocês fazerem um balanço ali. Tá bom, meu CNPJ faturou isso, teve esse custo, teve esse prolabore. Tudo que foi distribuído para mim, bota lá como prolabore. Tudo que foi para aluguel, bota lá. Para luz, para consumo de mercadoria, bota lá. E aí vocês vão entender quanto é a lucratividade do seu negócio, tá? E o que vocês precisam fazer, né? O caminho para a solução desse problema, e esse é o pilar principal. Vocês precisam abrir uma conta da PJ. Uma conta da PJ, uma conta da pessoa física. Monique, não tô conseguindo abrir conta da PJ ainda. Então separe 2 contas da pessoa física, uma para PJ e outra para pessoa física, e façam esse desmembramento, porque é isso que vai trazer clareza para vocês. Inclusive tem uma menina do meu grupo lá de terça-feira, aliás, amanhã tem aula no grupo de terça-feira, então quem não tiver lá nesse grupo já entra, o link tá na bio, se inscrevam lá para participar. É um grupo que é totalmente silencioso, a gente lá só discute, enfim, algumas coisas de finanças. Quando tem panfletagem, eu vou lá e removo. Não é um grupo para isso, não é um grupo pra gente promover o nosso trabalho. É justamente mulheres que precisam se organizar financeiramente, que estão ali num senso de comunidade para crescer o negócio próprio. Então, toda terça-feira a gente tem aula, e esse grupo é para esse fim, a gente determinar assuntos, a gente combinar ali, fazer o combinado e mandar o link do horário certinho da aula, beleza? Então, toda terça-feira às 9. E lá tem uma aluna que estava fazendo tudo, né? Todas as aulas ela foi fazendo, e essa aluna falou para mim, Monique, eu fechei no azul, só com essas aulas. Então, assim,
é muito importante, gente. E ela começou como? Separando a pessoa jurídica da pessoa física. E ela, essa semana, na semana passada, ela falou comigo, ela, Monique, você não vai acreditar, quando eu comecei a olhar na pessoa física, o que eu tava fazendo na pessoa física dentro da pessoa jurídica, ela ia comprar um refrigerante para ela, lá pro consumo no trabalho, e aí ela ia lá e, vou comprar pro outro grupo social que ela faz parte, vou aproveitar e comprar também, vou não sei o que, e quando ela ia ver, ela, caramba, eu tava fazendo isso a minha vida inteira, e era isso que tava, né, camuflando o lucro dela, porque no final do mês tem a sensação de que vendeu, faturou, trabalhou a beça e não teve dinheiro, mas na verdade teve dinheiro, só que foi indo embora com esses consumos emocionais que a gente não se dá conta. São os mínimos valores que, no geral, quando juntam, eles somam um grande valor e aí camuflam a sua lucratividade. E você fica nessa sensação horrorosa de que você, né, como dizem por aí, empreender no Brasil é muito difícil. Gente, empreender no Brasil não é difícil. Empreender sem essa estrutura simples de educação financeira, isso sim é difícil, porque empreender no Brasil, você paga menos tributo do que na pessoa física, você tem formas de isentar tributo, porque você distribui tudo como lucro, enfim, tem 1 milhão de coisas para você fazer que se tornam muito mais vantajosos você ser uma pessoa jurídica do que ser uma pessoa física ali contratada como CLT. Beleza? Então é muito importante que vocês olhem para isso, gente. Empreender no Brasil é sucesso, sim. E a gente acaba ouvindo muito essa retórica de que empreender no Brasil é muito difícil, tem muito tributo, mas na verdade é só a falta de organização. Porque quando a gente precifica, se a gente está precificando certo, quem paga o tributo é o consumidor final. Então, se o consumidor final ele tá pagando o tributo, por que eu não tô conseguindo pagar o tributo dentro de casa? Por que será? Será que tá indo com pequenos consumos para pessoa física e você não tem essa ciência, porque você não tá anotando no detalhe ali? E mais do que anotar, interpretar o que os números estão falando para vocês? É muito importante que vocês tenham isso em mente, beleza? E aí, gente, um negócio que não se paga, ele tá lamentavelmente te devorando. Ele está lamentavelmente te entregando uma exaustão no final do mês que faz você repensar toda a sua vida. Então a gente empreende para ter qualidade de vida, a gente empreende para ter liberdade e autonomia, para escolher quem a gente vai atender e quem a gente não vai atender. É para isso que a gente empreende. A gente empreende para ter alegria, para a gente transformar a vida das pessoas e automaticamente trazer alegria pra gente, porque é efetivamente isso que a gente gosta de fazer. Então, gente, não caiam nesse conto de que empreender no Brasil é muito difícil. Eu entendo que a carga tributária é muito alta, mas se os tributos estão sendo um empecilho para você, talvez a precificação não esteja adequada. E aí a gente tem que ver isso e tudo lá na mentoria você encontra de forma explicadinha e você consegue seguir de uma forma muito melhor para o seu negócio. E você aproveita melhor a vida, né? Então é muito importante que vocês olhem isso com muito carinho. E vamos partir para o encerramento. Se alguma de vocês estiver aqui nesse momento me assistindo e tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que eu leio e aí eu vou respondendo. Mas o ponto principal dessa nossa conversa de hoje é: separem o CPF do CNPJ, gente. Eu entendo que atrás de todo CNPJ tem um CPF que merece e precisa ser cuidado, precisa ser pago de forma justa e precisa ter realização, para não ficar no final do dia com a sensação de que tá só apagando incêndio. Isso não é saudável pra gente. A gente já tem uma vida com problemas demais, a gente já tá aí vivendo a velocidade da internet e a gente não precisa de mais um empecilho que seja essa distorção dos números e essa exaustão física e mental que a falta do dinheiro nos traz e que na verdade nem é falta do dinheiro, é só a desorganização, o desajuste que está tendo entre o que se pode usar na pessoa física e o que se pode usar na pessoa jurídica.
Até hoje eu não vivi nenhuma empresa que estivesse efetivamente com prejuízo. Na verdade, o que eu vivi foi pessoas físicas consumindo muito maior o valor do que deveria, tá? Então, moçada, para vocês mulheres empreendedoras, tô com uma oportunidade única. Já compartilha essa live para alguma amiga que esteja nessa situação difícil, que vocês sabem. E no dia 19 de agosto a gente vai ter aula. E essa aula vai ser totalmente gratuita, online, às 8 da noite. Ou seja, semana que vem, dia 19, terça-feira da próxima semana. Vocês vão aprender o passo a passo para fechar o seu negócio no azul. E lá vocês vão entender como é leve. Não precisa ser custoso, não precisa ser ferramentas mirabolantes. É de forma leve que você mantém e leva para sua vida inteira. Beleza? Então já se inscrevam, o link tá lá na bio também. Se inscrevam na aula 19 de agosto às 8 da noite, onde eu vou ensinar o passo a passo que vocês precisam para fechar o negócio de vocês no azul e o melhor, com o que vocês já faturam hoje, sem ter que aumentar a receita. Vocês vão aprender qual é esse passo a passo. Eu espero todas vocês lá, mulheres empreendedoras do meu Brasil. Eu tô aqui para fazer um mundo melhor para vocês e a gente ter finalmente a tranquilidade que é empreender. Beijos! Boa tarde, Débora! Beijos, beijos!